Nós então chamamos os alunos que estarão fazendo a apresentação dos trabalhos, já conforme já estava previamente combinado com eles. Por favor, fique à vontade. Oi, boa tarde a todos aqui presentes. Nós somos os alunos do Colégio Bonja e a gente vai apresentar agora para vocês uma parte de um projeto que a gente vem desenvolvendo ao longo do ano, que é um projeto sobre o desmatamento recente em Joinville, os seus motivadores e as principais causas. Obrigada. Eu sou a Gabriela, esse é o Felipe, a Camila, a Natália e o nosso professor Fernando, que está na plateia. Bom, eu vou começar falando um pouco do bioma da Mata Atlântica, que foi o bioma que a gente trabalhou. A Mata Atlântica ela é considerada um hotspot de biodiversidade, o que significa que a diversidade de animais e plantas nesse bioma ela é muito grande. Desde o descobrimento do Brasil e até antes, a Mata Atlântica vem sendo muito desmatada. E hoje ela é cerca de apenas 14% do que ela era antes. Mesmo assim, as pessoas continuam fazendo esse desmatamento e a gente queria saber o porquê disso. A nossa pergunta inicial é quais foram as atividades socioeconômicas que motivaram o desmatamento recente em Joinville. A nossa hipótese inicial é que o desmatamento em Joinville ocorreu devido à necessidade de comportar o crescimento da maior cidade industrial de Santa Catarina, abrigando principalmente novas indústrias e loteamentos. Os nossos objetivos eram quantificar o desmatamento do município de Joinville durante os anos de 2010 e 2015, identificar os principais motivadores do desmatamento no município de Joinville e discutir a necessidade de desmatamento relacionado aos motivadores políticas públicas e a conservação da Mata Atlântica. Então, a nossa metodologia principal foi dividida em 4 partes principais. A área de estudo, o GFC, que é um conjunto de dados, o Global Forest Change, e a inspeção visual e a análise dos dados coletados. A nossa área de estudo é a cidade de Joinville, que é um polo industrial gigantesco, e eu não vou me aprofundar muito sobre a cidade, até porque todo mundo já deve ter um conhecimento sobre a nossa cidade. Mas eu vou falar um pouco sobre o GFC, que é um conjunto de dados, o Global Forest Change, e ele é um conjunto que analisa e contabiliza, através de imagens de satélite, o desmatamento do mundo inteiro. Então, a gente aplicou um filtro somente para a parte urbana de Joinville, que foi a área que a gente estudou. Como o GFC é um conjunto de dados que usa imagens de satélite, ele pode conter alguns erros. Então, a gente fez a seguinte inspeção visual que eu vou explicar com vocês no Google Earth, para vocês no Google Earth. A gente olhava um polígono que o GFC indicava ser desmatamento no ano X, por exemplo, 2010, e via se havia floresta no ano anterior ao ano X, no nosso exemplo, 2009. Se não, a gente já desconsiderava o polígono porque era só um erro de satélite. Se sim, a gente ia para a próxima pergunta, que era se a floresta era nativa. Se não, a gente também desconsiderava, porque não era considerado desmatamento. E se sim, a gente considerava ele e olhava as imagens que a gente tinha de 2018 para ver o que havia sido feito com esse solo depois do desmatamento. Esse uso futuro do solo foi classificado nas seguintes classes: industrial, infraestrutura, pastagem, rural, solo exposto, urbano ou outros. A nossa análise de dados foi feita com uma planilha no software Google Sheets. A gente também fez pesquisa bibliográfica e um mapa, que será mostrado daqui a pouco, foi elaborado no software QGIS. Então, ao todo, nós analisamos 548 polígonos de desmatamento que foram indicados pelo GFC, que é aquele conjunto de dados que a gente citou antes.
E desses 548 polígonos, apenas 176, isso equivale a mais ou menos 32% de todos os polígonos, foram indicados como desmatamento de acordo com o nosso filtro de remanescentes da Mata Atlântica. Ou seja, é um software que contém alguns erros, até porque é um programa feito em satélite, mas a gente acha que com esses erros fica mais fácil de conscientizar as pessoas de que tem mais mata sendo desmatada, apesar de ter alguns erros. Bom, em base na nossa análise de dados, nós podemos ver, a gente conseguiu montar gráficos com todas essas classes e depois de analisar um pouco os gráficos, nós vimos que as duas classes, pastagem e solo exposto, os lotes de terra que estavam sendo desmatados estavam tendo um uso futuro para nada. Então nós juntamos dois, que seriam a das cores verde e rosa, que a verde seria pastagem e rosa solo exposto. Nós juntamos elas e chamamos a classe de sem uso, e depois dela nós vimos que a classe urbana também estava ocupando muito espaço dentro desses lotes de desmatamento. Aqui nós temos os gráficos com a área total de cada lote de desmatamento, que também não muda muito do gráfico passado. Aqui a gente tem um exemplo de uma mata que foi desmatada, que é uma remanescente da Mata Atlântica em 2005. E aqui, quando ela foi desmatada, um tempo depois que ela foi desmatada, e em 2018, como a gente pode ver, ela não foi usada para nada. Tipo, ela só foi desmatada para ser desmatada. E aqui é um outro exemplo de uma área que, em 2012, quando ela tinha floresta, foi desmatada em 2013, entre 2012 e 2013, e ela não foi usada para nada, e em 2018 ela continuou sem ser usada para nada e foi crescendo mais vegetação porque não foi utilizada. Aqui nós temos o mapa de Joinville, e cada lote de terra desmatado, ele estava cada um com a sua cor. E também nós montamos eles, nós vimos o lugar onde cada um se encontrava e podemos ver que os grupos da classe sem uso estavam muito concentrados na zona norte industrial de Joinville e também ao longo da BR-101. E depois o grupo urbano estava aparecendo muito nas periferias da cidade, como a zona norte e zona sul. Aqui nós temos circulado em verde o grupo urbano e aqui o grupo sem uso. Bom, de acordo com a Voz, em 2016, Joinville possui muitos vazios urbanos, ou seja, ele tem muitos lotes de terra que não estão sendo usados para nada, mas poderiam estar sendo usados para uso urbano, ou seja, pessoas poderiam estar construindo casas ou prédios. Bom, Joinville está localizada em uma região muito privilegiada, porque ela dá acesso a 4 portos marítimos e 3 aeroportos. Aqui, depois de analisar os dados, nós vimos que a possível causa desse desmatamento sem uso para o uso futuro poderia ser a especulação imobiliária. Aqui nós vamos mostrar algumas imagens ilustrando o que seria a especulação imobiliária. Vamos supor que nós temos um terreno X que está cheio de vegetação e ao seu redor há muitas casas ou moradias, certo? Ou então empresas. Depois que nós retiramos a vegetação, ele acaba se tornando um terreno liso e acaba se tornando muito mais valioso, porque hoje há muita burocracia para se retirar a vegetação de um terreno. E ele também acaba se tornando muito mais valioso porque ele se torna apto a receber qualquer tipo de infraestrutura, já que o seu comprador não vai ter que mexer com toda a burocracia. E bom, um jeito de conter essa especulação imobiliária seria o uso de IPTU progressivo, que é o mesmo que o imposto normal, o IPTU, só que com uma taxa adicional com o passar do tempo. Por exemplo, o comprador X ele vai ter um terreno que ele acabou de fazer a especulação imobiliária, ou seja, retirou a vegetação, deixou o terreno liso e não está construindo nada lá. No primeiro ano ele terá que pagar o IPTU de uma forma normal, já no segundo ano ele terá que pagar uma taxa adicional IPTU,
assim como no terceiro ano, que haverá mais uma taxa adicional, e assim por diante, até que o governo possa tomar posse desse terreno que está sendo alvo da especulação imobiliária. O IPTU progressivo ele consta na legislação, só que ele acaba não sendo usado porque talvez não há muita fiscalização para esses terrenos. Bom, obrigado pela atenção e esse é o nosso trabalho. Eu sou a Gabriela. Eu sou a Camila. Eu sou a Natália. E eu sou o Felipe. Então, gostaríamos de agradecer a Gabriela, a Camila, a Natália e o Felipe pela grande apresentação aqui no Legislativo. Estamos acostumados a ver apresentações de adultos e não de adolescentes, né? E adolescentes dando um banho aqui. Parabéns, tenho certeza, então, que a nossa cidade estará em boas mãos no futuro. E também parabenizar o professor Fernando, que faz um excelente trabalho com essa equipe maravilhosa, professor. Seja sempre muito bem-vindo. Delegado Larry, delegada Tânia Arada, sejam sempre muito bem-vindos, mas ainda peço para que vocês possam ficar mais um pouquinho, que eu deixo abertos os questionamentos aos senhores vereadores e vereadoras. Se algum vereador tiver algum questionamento, está à disposição. Então, excelente trabalho de vocês, muito bom. E eu acho que tem tudo a ver com esse novo trabalho da Polícia Civil. Então, eu vou perguntar para vocês e também para a doutora Tânia, de que forma vocês podem trabalhar juntos? Porque, vejam, vocês têm o quê? 14, 15 anos? Por aí? 13? Né? Mas vocês já têm uma cabeça pensante excelente. E de que forma vocês podem ajudar a Polícia Civil a conter também essa questão do desmatamento, que prejudica todos nós. Algum de vocês pode responder, e a doutora Tânia e o doutor Larry também. Bom, a sugestão que eu dou é nomeá-los todos policiais civis mirins, né, e colocá-los todos para trabalhar com o doutor Larry. Como eu acho que eu vou ter algum probleminha legal se eu fizer isso, né, a nível de legalidade, eu me contento se vocês encaminharem para nós, para a Polícia Civil, cópia do estudo de vocês, tá? E eu gostaria de ter a liberdade de poder contatá-los como assessoria, para direcionar os nossos trabalhos. Pode ser? Então tá, então depois, saindo daqui, a gente bate um papinho, trocamos contatos, mas vocês então acabaram de ser nomeados assessores da minha delegacia ambiental, tá? Temos um questionamento do vereador Fábio D'Alonso. Senhores vereadores, na realidade não é um questionamento, são palavras de agradecimento e de felicitação. Quero saudar a delegada, parabéns pelo trabalho, doutor Larry, e quero aqui, os vereadores sabem da bandeira do meio ambiente, tenho defendido há mais de uma década nesta casa, mais precisamente, mais focado na questão da água. E confesso que não é uma batalha fácil, porque alguns paradigmas precisam ser quebrados, e eu tenho sempre dito que este assunto precisa ser enxergado de forma estratégica. Quando se fala em meio ambiente, questão dos mananciais, e peço aqui escusas aos senhores vereadores, porque acaba até sendo enfadonho, mas eu não posso perder aqui essa oportunidade, e depois ratifico as minhas palavras, do sentimento que tive e tenho neste momento, com demonstrações como essa. Mas falo que a região da Vila Nova e Piraberaba, ela precisa ser encarada de forma estratégica pela cidade de Joinville, que infelizmente não é. Falo e repito toda a semana quase aqui. Serra Dona Francisca, ela precisa ser encarada de forma estratégica. Não podemos aceitar que caminhões com produtos tóxicos se desloquem todos os dias naquele itinerário sem um controle. Já fui mais radical.
dizendo que deveríamos proibir, mas fui e estou sendo mais flexível, mas precisamos o quê? Limitar um horário, para que os órgãos fiscalizadores possam controlar melhor esse deslocamento. Mas eu não vou falar aqui desses assuntos, encerro as minhas palavras só dizendo o seguinte, que talvez essa bandeira, senhores pais, senhoras mães, professores aqui presentes, ela, às vezes a gente se cansa, fica talvez falando e não enxerga ou não escuta a ressonância nessa fala. Mas quando eu vejo demonstrações como essa, e aqui quero parabenizar a instituição Bom Jesus, que tive a honra e o privilégio durante 3, 4 anos ser professor do ELUSC, e ver aqui alunos do Bom Jesus com esta determinação, com esta responsabilidade, com esse exemplo de cidadania, apenas de crianças de 13, 14 anos, confesso a vocês, senhores professores e pais, senhores vereadores, que saio renovado, saio com energia, saio mais convicto que temos tudo com esses exemplos para buscar uma cidade sustentável, com qualidade de vida e focando a questão da água. Desculpe, senhor presidente, talvez me alonguei um pouquinho, mas eu precisava fazer essa referência aqui, tanto à Polícia Militar, parabéns pelo trabalho, mas, com todo respeito, mas de uma forma muito especial. Saio daqui com a alma lavada e com muito mais empolgação para defender este bem tão precioso que é a nossa água. Um beijo no coração de cada um de vocês e continue assim. Eu que sou oficial do Exército, aprendi uma frase e quero que essa frase, ela ficou sempre muito gravada no meu coração. Prossigam na missão. Parabéns. Ok, vereador Fábio, sabe as palavras. Vereador James Schroeder. Vou usar a prerrogativa de falar daqui mesmo, desse modo eu posso olhar para a Gabriela, para o Felipe, para a Camila e para a Natália. E primeiro parabenizar vocês, né? Foi um trabalho com certeza exaustivo, vocês analisaram 540 e tantas, né, polígonos dentro daquele estudo e ainda foram verificar um a um. Olha, mostra que o trabalho técnico, ele não é só computador, apertar um botão e o resultado sai facilmente. Por outro lado, vocês também mostraram muito bem na metodologia que o que importa não é a qualidade das respostas, mas a qualidade das perguntas. Vocês fizeram as perguntas, né, e foram atrás das respostas. As respostas de vocês suscitam novas dúvidas e assim progride, né, o conhecimento humano. Vocês demonstraram muito claramente que essas áreas de desmatamento ocorrem em áreas de logística industrial, né? Eixo industrial, distrito industrial, BR-101, né? De maneira muito clara. E, por outro lado, na periferia da cidade, onde a doutora Tânia mencionou, e um fenômeno que nós já havíamos também identificado, ainda hoje conversava com o vereador Wilson a respeito dessa questão. Na periferia nós temos os desmatamentos de áreas de preservação permanente, notadamente mangues, acontecendo com despejo de resíduos de construção civil, né, de maneira irregular, e muitas vezes acobertados, né, por bandidos faccionados, né, que com isso também vão grilando áreas de preservação e depois acabam vendendo aquilo para pessoas com baixo poder aquisitivo. Muito interessante fazer o cruzamento de dados que vocês levantaram, com algumas realidades que a gente conhece, mas quero chamar a atenção aqui também de todos os colegas vereadores para questões que estão sendo debatidas nesse momento aqui na casa. Uma delas é a questão do IPTU progressivo. Afinal de contas, vocês mostraram claramente um percentual bastante grande desses 176 terrenos desmatados, eles estão lá, inúteis, sem floresta e sem ocupação, sem utilização. Isso mostra claramente a necessidade que nós temos que ter de uma política pública, urbanística, né, que
faça uma pressão de uso sobre esses terrenos, bem como, aí cabe também uma fiscalização mais forte. Afinal de contas, sei por questão de ofício, sou profissional na área ambiental, que nenhum desmatamento é autorizado sem que haja um projeto, uma finalidade. Não se ganha autorização de desmatamento para limpar o terreno, entre aspas, como se floresta fosse sujeira. Alguém disse que ia construir, lotear, enfim, fazer alguma coisa, e não fez. A nossa legislação talvez não seja dura o suficiente para coibir isso, ou a fiscalização não tem funcionado adequadamente para cobrar do proprietário, interessado, enfim, que desmatou. Então, são questões que vocês levantam, direto ou indiretamente, com o trabalho de vocês. Então, por isso, quero agradecer muito a oportunidade que vocês nos deram hoje, de ver esse trabalho, esse estudo. Quero parabenizar o professor Fernando, que cumpre o seu papel de mestre, que não é fazer os jovens engolirem uma apostila ou os seus conhecimentos, e sim fazê-los pensar, ensiná-los a pensar. Parabéns e obrigado. Ok, vereador James, ainda à disposição dos senhores vereadores e vereadoras? Não havendo, então agradecemos novamente a Gabriela, cadê a Gabriela? A Camila, a Natália, todos tímidos, né? E o Felipe. Sejam sempre muito bem-vindos, parabéns pelo trabalho, continuem espalhando coisas boas por aí. Parabéns, Fernando, professor, parabéns.